Olá! Hoje eu vim falar sobre um conceito muito importante, que é o conceito de território. Mas que território é esse? É um território político, geográfico, território econômico? O que é esse território? A palavra território, ela nos remete geralmente a um lugar que nós temos posse, nós temos domínio. Mas esse território que eu estou querendo dizer é um lugar que pode ser material ou imaterial, aonde nós nos inserimos. E ali nós nos sentimos pertencentes ou não. Esse grau de pertencimento, ele não diz de acordo com a característica do território, mas sim da pessoa com relação ao seu território e as relações que ela estabelece dentro do território. Então, para entender melhor, território, ele tem uma população que vivencia dentro dele. Quando a gente está falando de um território material, vou dar exemplo de uma casa. Nós temos 10 pessoas que vivem numa mesma casa. Essa casa, sei lá, ela é 100 metros quadrados por 100. Ela é 100 por 100. Ela é 100 por 100. Isso vai dar mais de 100 metros quadrados, enfim. Esse território, ele não necessariamente ele pertence àquelas pessoas. Porque aquele território, ele pode ser alugado, ele pode ser cedido àquelas pessoas. Então, não necessariamente a palavra, o conceito de território, ele diz que ele não estabelece domínio. Mas território digamos assim, todo e qualquer espaço, material ou não, em que as pessoas habitam e se relacionam nele. Então, pegando o exemplo da nossa casa de novo, as pessoas que se encontram naquela casa, elas estão habitando um território. Elas estão habitando o território. E a habitação, olha só que coisa engraçada, vou abrir um paralelo aqui, que daí, esse é o conceito geográfico de território. Mas no conceito sociocultural, essa família que está ali habitando, ela também habita um território cultural, que faz parte daquela família. Ele é imaterial. Então eles habitam também um território imaterial. Falando um pouco melhor, um pouco mais na verdade, sobre construção de territórios materiais, nós precisamos entender que eles estão intrinsecamente ligados à administração de territórios imateriais. São coisas conjuntas. Vou dar um exemplo disso. Na construção de uma nação, você tem um território físico, que é o espaço geopolítico, delimitado por um território mesmo, uma área que compreende a ação de domínio daquela nação. Isso é o território nacional, físico, espaço geopolítico. Mas daí essa nação com a população que possui, tem um território que é o território cultural. Então é um espaço imaterial que modifica a dinâmica do território físico. Isso é uma coisa muito legal de se compreender. E é legal também de perceber que as modificações no espaço geopolítico, as modificações no território físico, modificam o território imaterial. E as modificações do território imaterial modificam o território material. Isso é uma coisa muito intrínseca de uma com a outra. Formam uma rede. É como se fosse uma ponta e fossem duas pontas da mesma corda. Tem um outro conceito que é bem importante, que eu vou deixar para falar ele um pouquinho depois de expressar essa ideia agora. Quando você tem um território, você acaba tendo atividades que, de certa forma, modificam a dinâmica daquele território e de como as pessoas vivenciam aquele território. Isso a gente pode dizer que
a gente pode chamar de administração territorial. Isso é uma coisa bem importante. Administração territorial. Essa administração territorial, ela é muitas vezes... Isso acaba sendo um fator natural. Essa administração territorial acaba sendo dividida em diversos setores, que acabam se especializando em algumas áreas de atuação dentro dessa dinâmica do território. Vou dar um exemplo disso. Dentro da atuação de saúde, né, o grande setor saúde de um território, saúde, o estado de harmonia física, emocional, espiritual de uma população, ele passa por diversos setores que se especializam em setores específicos da saúde. Por exemplo, psicólogos, psicologia, pneumologia, pneumologistas, odontologia, arcada dentária e assim vai. Nós temos esses vários setores, né, atuando num único espaço, com um único objetivo, que é o quê? Cuidar da saúde daquela população, daquela nação. Dessa forma, a gente tem uma dinâmica imaterial, né, que são os conhecimentos, a cultura, a forma como isso é administrado, que se expressa no território material. E aí isso vem num viés muito interessante, que é um conceito que eu falei que eu ia falar depois, que é agora que eu vou falar, a intersetorialidade. Porque isso acaba gerando uma rede, isso é uma rede. São vários setores trabalhando num único objetivo, querendo ou não, eles estão conectados. Mesmo eles sendo nominalmente conectados ou não, a intersetorialidade, ela acaba ocorrendo. Vou dar um exemplo muito legal. O seu João, ele atua com o seu educador físico, ele tem aulas de personal toda semana, ele tem consultas com o seu psicólogo toda semana, ele vai, ele vai fazer, consultas com o seu dentista toda semana, e ele vai também, ele vai no mercado toda semana. Cada um, o mercado, trabalha num setor. Setor atacadista, setor do varejo, setor, vamos dizer, nutricional. Vamos chamar esse mercado de nutricional, né? Psicólogo, saúde, educador físico, saúde, outro, saúde. Mesmo esses 4 agentes dentro do território, eles atuando sobre aquele indivíduo, não se conhecendo, eles não se conhecem. E ainda assim eles estão conectados. Porque o objetivo é atender aquele indivíduo. E isso gera uma intersetorialidade, que não é nominal. Ela não foi nominada. Mas quando a intersetorialidade, ela realmente ocorre nominalmente, assim, somos uma rede intersetorial. Aí isso tem uma dinâmica diferente, porque daí as pessoas podem fazer planejamentos conjuntos, que muitas vezes dão certo ou não. E esses planejamentos conjuntos, eles se refletem às vezes, de forma melhor ou pior no Estado-nação, na nossa naçãozinha aí. E é bem interessante essa reflexão, que é a intersetorialidade, ela pode ocorrer, ela acaba ocorrendo de forma natural, mesmo que ela não seja nominada. Ela vem como uma mágica, assim, na construção de um Estado-nação. Então, para finalizar então esse vídeo, volta quantas vezes for necessário para entender o conceito de território, material, setores, ligação de setores, rede. E como isso tudo funciona dentro de uma nação. É isso. Espero que você tenha entendido esses conceitos e deixa aí embaixo qualquer dúvida que eu respondo. E até uma próxima. Tchau!